Pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, por isso nós estamos alegres, felizes. Quero deixar aqui um convite para você. Hoje, quarta-feira, 20 horas, temos o culto da fé. Nós estamos numa série sobre guerra espiritual, baseados em Efésios 6, 10 a 20, e você não pode ficar de fora. Vem estar conosco, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama, na zona 2, bem na região central da cidade. Estamos aqui de braços abertos para te receber, com muito carinho, com muito amor. Vamos estar falando sobre os elementos do mundo espiritual, os enfrentamentos que o crente passa diariamente, as batalhas travadas no nosso coração, lá fora, no mundo sobrenatural. Então nós estamos ensinando sobre isso, você não pode ficar de fora. Culto da fé, hoje às 20 horas. E vamos que vamos, estamos aqui no nosso estudo hoje sobre Jó. Jó capítulo 38, de 1 até o 7, diz assim: Depois disso, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Pergunta Deus. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Pergunta Deus a Jó. Dize-mo se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Disse o Senhor a Jó. Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que está fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus por nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Deus falando aqui, falando sobre os limites estabelecidos sobre o mar. Acaso desde que começaram os teus dias, desde ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar? Para que se apegastes às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? É o que diz o texto sagrado nessa manhã preciosa que Deus preparou para nós. Nós vemos aqui Deus repreendendo homens, né? Aqui, claro, tipificado por Jó. Deus repreendendo homens quando eles questionam a Deus com relação à sua justiça, às suas decisões soberanas. Então, quando Deus finalmente entra em cena aqui na vida de Jó, 38, ele leva justiça e perspectiva eterna ao coração de Jó. Ele repreende, ele faz Bildade e Zofar, que eram os três amigos de Jó, né, amigos da onça, entre aspas, por protegerem as suas opiniões como se fossem representantes da mente de Deus. Um perigo que todo crente enfrenta também, de querer muitas vezes, né, representar a mente de Deus, ou achar que sabe tudo acerca de Deus. Então, antes de Deus concluir, né, o que ele queria fazer na vida desses três amigos de Jó e também na vida de Jó, ele coloca a seguinte pergunta aqui no texto bíblico: onde vocês estavam quando eu criei o mundo? Em outras palavras, foi o trecho que nós lemos, Jó de 38, de 1 a 3. Onde é que vocês estavam quando eu criei o mundo? Quem vocês pensam que são para indagar ou questionar a minha justiça ou os meus feitos e as minhas obras? É o que pergunta o Senhor para cada um deles. Então, vemos que muitos crentes, né, sentem grande tentação de pretenderem conhecer tudo o que acontece, ou achar e ter resposta para todas as coisas. Sentem uma necessidade razoável de protegerem a sua autoconfiança. Sim, não se dando conta de que logo mais pessoas reconhecerão as pretensões deles. Vou repetir: pessoas conhecerão as suas pretensões. Daqueles que às vezes acham que sabe tudo, acham que tem resposta para tudo. É interessante que crentes muitas vezes
falham em compreender que pessoas não precisam de um crente ou de um líder ou de alguma pessoa influente para obterem todas as respostas, até porque ninguém tem todas as respostas. Eu vou repetir, nem eu, nem você, nem ninguém tem todas as respostas. E existem coisas que são conhecidas na teologia como os mistérios divinos, os mistérios de Deus. É interessante, então considere o que nós vamos te ensinar. Indivíduos podem viver sem obterem certeza de um crente, mas não sem clareza. Precisamos de clareza, precisamos de objetividade, precisamos reconhecer as coisas. Crentes devem ser genuínos com as pessoas. Devemos ser genuínos, verdadeiros, autênticos com as pessoas que estão ao nosso redor. A menos que uma palavra nos venha diretamente da boca do Senhor, não podemos saber o que virá no futuro. Então, pense, lembre que você não é Deus, você não sabe o futuro das coisas. Você não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Então, não queira responder tudo, não queira trazer resposta para tudo, porque você é apenas um ser humano. Eu vou repetir, a menos que uma palavra nos venha diretamente da boca do Senhor, não podemos saber o que virá no futuro. Só o Senhor conhece o nosso e o futuro também das pessoas. Então, não fale sem ter certeza do assunto a respeito da qual ainda você está incerto. Porém, quando você falar, fale sempre com clareza, com objetividade, com espiritualidade, com maturidade, com sabedoria do Senhor. Mesmo se as suas palavras retratem apenas uma pequena parte de todo o quadro, fale sempre com verdade, com veracidade, com integridade, com clareza e objetividade. Por quê? Porque as pessoas não precisam de certeza em todas as questões da vida, mas elas precisam de clareza em todas as questões. Então a clareza ajuda eu e você na organização com vista ao progresso, tanto pessoal quanto coletivo. Em outras palavras, Jó está nos ensinando aqui, Deus, é claro, falando com Jó, a termos humildade. Como é que todos os bons crentes, homens e mulheres de Deus, agem com relação a essas coisas que nós estamos falando? Jó aqui, ele reconhece as suas fraquezas, ele reconhece as suas limitações. E é interessante que quando Deus confronta Jó com relação ao seu poder, a sua majestade, Jó responde com absoluta humildade diante do Senhor. É o que nós vemos em Jó 40, de 3 a 5. Olha o que diz Jó aqui. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, Senhor. Que te responderia eu? Põe a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então vemos aqui humildade, como todo bom crente, bom homem e mulher de Deus. Jó reconhece as suas fraquezas, Jó reconhece as suas limitações. Ou seja, um homem surrado pela vida não tenta defender-se ou racionalizar sempre os seus sentimentos. Não, ele confessa a sua humanidade e então cala a sua boca diante de Deus. Isso é muito importante, gente. Às vezes nós temos que nos calar diante de Deus. Até para podermos ouvir a voz de Deus, precisamos nos calar. Pare de falar demais, porque a Bíblia diz no livro de Provérbios que no muito falar não falta transgressão. Vou repetir, no muito falar não falta transgressão. Ou seja, quem fala demais acaba pecando muito, falando besteira. Então, ainda assim, nós vemos aqui que é necessário isso, confessar a nossa humildade e então calar a nossa boca, muitas vezes ficar em silêncio, e aprendemos a falar menos e a ouvir mais, tanto as pessoas como principalmente a ouvir a voz de Deus. Deus não concluiu a sua espantosa lição aqui na vida de Jó. Mesmo depois que Jó reconhece a sua insignificância, a sua presunção, no 38 ali ele já começa a levar um puxão de orelha de Deus. Deus profere um segundo discurso para Jó, descrevendo aqui graficamente o seu poder para controlar tudo. Só Deus tem poder para controlar todas as coisas.
Só Deus tem uma vontade soberana capaz de interagir na história humana e ter o controle pleno e total de todas essas coisas que acontecem no mundo dos humanos. Então, Deus profere um segundo discurso, descrevendo o seu poder para controlar tudo. Ele se gloria no poder e menciona aqui o hipopótamo, né? E na ferocidade do crocodilo também usa tanto o crocodilo como o hipopótamo aqui como um exemplo, né, da glória do seu poder. E pergunta a Jó se ele se arriscaria a aproximar-se de algum deles, o hipopótamo e o crocodilo, que claro, são animais perigosíssimos, né? Não temos como nos aproximar porque são animais ferozes, animais com muito poder, inclusive de matar pessoas, né? Então Deus coloca esse tipo aqui diante de Jó. Quem você pensa que é para encarar um crocodilo? Quem você pensa que é para encarar um hipopótamo? O hipopótamo no mundo dos animais é um dos animais mais perigosos que existe. Ele é capaz de matar pessoas assim, brincando com aquele bocão, com aquela força absurda. Sim, então dessa vez nós vemos aqui no texto sagrado, tanto em Jó 40, de 3 a 5, na fala de Jó, como também na fala de Deus, Jó 42, de 1 a 6, vemos Deus constatando claramente a diferença entre os amigos de Jó e o próprio Jó. Ou seja, bons crentes sentem suficiente segurança para se arrependerem quando erram. E nós vemos isso claramente, essa humildade e esse reconhecimento da sua fragilidade, da sua fraqueza, da sua humanidade, das suas limitações. Vou repetir: bons homens e mulheres de Deus, bons líderes, boas pessoas, homens segundo o coração de Deus, mulheres segundo o coração de Deus, sentem suficiente segurança para se arrependerem quando erram. Será que você é assim? Será que você é alguém que se arrepende quando erra? Reconhece seus erros, suas falhas? Reconhece as suas fraquezas, suas limitações com quebrantamento e humildade diante do Senhor? Você reconhece a sua humanidade? Entenda, querido, que você não precisa proteger a dignidade própria, nem defender cada movimento empreendido por você, ou apresentar desculpas para todas as suas falhas. Por quê? Porque no final, Deus repreendeu os amigos de Jó e o recompensou, mas não antes do final. Então, entregue sempre. A Bíblia fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Por isso que é interessante isso. Não precisamos proteger a nossa dignidade própria, não precisamos defender cada movimento empreendido ou apresentar desculpas para todas as nossas falhas. Não. Precisamos reconhecer erros e falhas, e aonde estamos errando e falhando, nos arrependemos de coração, com humildade, com quebrantamento, reconhecendo as nossas falhas, as nossas limitações, a nossa humanidade diante do Senhor, mudando comportamentos errados, é claro, mas reconhecendo que Deus é quem nos dá toda a graça, todo o poder, toda a força vem do Senhor. É o que diz o Salmo 27, o Senhor é a força da minha vida. E é o que Paulo diz em Efésios 6:10, revesti-vos do Senhor e na força do seu poder. Tomai sobre vós a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao dia mau, e tendo feito tudo isso, vocês permaneçam inabaláveis diante de Deus. Amém? Então, os dois grandes ensinamentos hoje. Lembre-se, você precisa de humildade. Você, como todo bom crente, homem e mulher de Deus, precisa reconhecer suas fraquezas, as suas limitações e as suas humanidades. Sua humanidade, não precisa ter vergonha disso. E nunca questione a justiça ou as obras de Deus, aquilo que Deus está fazendo. Aprenda a confiar plenamente em Deus e saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Como diz Romanos 8, a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 27. E outra coisa tremenda é Filipenses 1,6. Aquele que começou em vós, em você, em mim, em nós, a boa obra, ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Então confie, estamos em obras. Deus continua trabalhando conosco, Deus continua nos aperfeiçoando até a volta de Jesus, até o dia em que nós nos encontrarmos com o Mestre. Tá bom? Tenha essa humildade
Que Deus te abençoe, que você se arrependa sempre de erros e falhas e entregue a tua justiça diante de Deus. Não defenda a sua justiça própria, porque quem nos justifica é o Senhor. Que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com a sua paz. Desde já, dá um joinha, siga o nosso canal. Não esqueça de deixar seus comentários de onde você está nos assistindo, o que Deus falou com você, o que essa palavra mexeu com o seu coração. Se você tiver também qualquer pedido de oração, escreva aqui nos comentários, nós vamos dar um print, colocar na nossa equipe de oração e intercessão, formado por mais de 14 pessoas. Nós temos vários intercessores na nossa comunidade que estarão orando por você juntamente com o pastor Giovanni. Tá bom? E aqui no link de descrição também tem todas as informações da nossa igreja, tem os horários de culto, tem o endereço da igreja, tem também todas as informações para que você possa contribuir nesse ministério e exercer a sua generosidade. Desde já, nós te agradecemos pela sua fidelidade, pela sua aliança conosco, por você estar conectado conosco. E não esqueça de compartilhar esse vídeo através das suas redes sociais. Eu sou o pastor Giovanni, o nosso site é casanarrocha.com. Lá nós temos áudios, vídeos, cursos online, tem todas as nossas mídias sociais disponíveis para você e tem 8 cursos online de graça para você entrar, fazer, aprender e crescer diante do Senhor. Nós temos uma plataforma com mais de 3.100 vídeos, 3.100 vídeos, muito material abençoado para abençoar a tua vida, tua casa, tua família e o teu coração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para a Regina Lavagnoli, a Cleonice que está aqui também, a Fran, nossa querida Fran, a doutora Kátia Rezende, a LP Homem também, querida, Deus abençoe você e que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós. Você tem um dia abençoado e não esqueça, hoje é dia de culto da fé, às 20 horas, guerra espiritual é o nosso tema, é a nossa série de ministrações. Você não pode ficar de fora. Dr. Camargo 4555, no centro aqui de Umuarama, todas as quartas-feiras, 20 horas. Na sexta-feira temos o culto Conquiste, às 15 horas da tarde, às 15 horas. À noite, o culto da juventude, sexta-feira, às 20 horas. E no domingo, 2 cultos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical e também o nosso culto matinal. E à noite temos o culto da família, às 19 horas. Que Deus os abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém.